pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Leonardo, sou professor de matemática e hoje vamos abordar o assunto sobre radiciação. Vamos lá? Então vamos para a aula falar sobre a radiciação. O que é a radiciação? A radiciação é uma operação matemática inversa à potenciação, assim como a divisão é o inverso da multiplicação. Por esta operação, conseguimos descobrir qual número que, multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes, dá um valor que conhecemos. Então aqui nós temos um exemplozinho que diz o seguinte: qual é o número que, multiplicado por ele mesmo 4 vezes, dará o valor de 16. Então aqui, por tentativa, nós descobrimos que 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 2 igual a 8 e 8 vezes 2 igual a 16. Então vamos ver, pessoal, aqui a definição. Seja A um número real não negativo e n um número natural, com n igual ou maior que 1, chamamos de raiz enésima de A se, e somente se, o número real x, não negativo, elevado ao expoente n, resulta em A, tal que x elevado a n é igual a A. Então, vamos aqui analisar, pessoal, essa definição. Então, aqui abaixo nós temos aqui o símbolo da radiciação, né? E vamos analisar aqui estes símbolos. Então, nós temos aqui o n. O n ele é o chamado de índice. Aqui abaixo diz o seguinte, que o índice ele indica quantas vezes o número que estamos procurando foi multiplicado por ele mesmo. Mas quando a gente for fazer os exercícios, né, ver os exemplos, quando a gente for ver os exemplos, aí vocês vão entender direitinho o que significa. Bom, nós temos também aqui o símbolo, este símbolo aqui, neste V, que muitos ou confundem com, né, o chamam de raiz, mas na verdade o nome dele ele é chamado de radical. Então, radical é o símbolo da radiciação. Aqui dentro do radical nós temos o radicando, né, representado aqui pela letra A. Né? O radicando ele indica o resultado da multiplicação do número que estamos procurando por ele mesmo. E aqui o x, aqui o x é a raiz, ou seja, né, o resultado aqui da radiciação é o que nós chamamos de raiz. Então, a raiz nada mais é do que o resultado da radiciação. Tudo bem? Vamos para os exemplos. Bom, pessoal, vamos ver aqui então alguns exemplos. Primeiro exemplo, raiz quadrada de 9. Pessoal, quanto é que é raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9, vamos pensar assim, ó, que número multiplicado por ele mesmo, né, 2 vezes, eu consigo chegar no valor 9. No caso aqui, pessoal, desse exercício, o valor, né, a raiz aqui é igual a 3. Por que é igual a 3? Porque 3 vezes 3, né, ou seja, é um número multiplicado por ele mesmo. No caso aqui, como é uma raiz quadrada, então multiplicado, né, uma vez, são 2 fatores, né? Então o resultado aqui é igual a 9. Uma outra forma também de a gente visualizar esse exemplo é dessa daqui, ó. Então, aqui embaixo nós temos essa raiz quadrada, só que aqui mudou o radicando. Em vez de ser 9,
eu coloquei aqui em forma de potência, né? Porque se vocês lembrarem lá da aula anterior, da aula de potência, o 9 nada mais é do que o 3 elevado ao quadrado, certo? Então aqui eu peguei o 9, transformei ele em potência, né? Então ele ficou aqui uma raiz quadrada de potência 3 elevado ao expoente 2. Nesse caso, como o índice e o expoente têm valores iguais, que no caso aqui é 2, a gente pode cortar, fazer o corta-corta aqui, e o resultado vai ser raiz de 3. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Aqui também, pessoal, ó, raiz cúbica de 27. O raciocínio é o mesmo, né? Que número multiplicado por ele mesmo, só que agora como nós temos aqui o índice 3, então a gente tem que pensar que número multiplicado por ele, né, 3 vezes, né, numa sequência de 3 vezes, vai me dar esse valor 27. No caso aqui, né, a raiz cúbica de 27 é 3 também, por coincidência. Então aqui nesse caso, nós vamos pegar aqui o 3. 3 vezes 3 é igual a 9. E 9 vezes 3 é igual a 27. Então, é um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. No caso, é o 3 também. 3 vezes 3 é igual a 27. Bom, vamos seguir. Aqui também, pessoal, ó, eu reescrevi esse mesmo exemplo de uma outra forma. Peguei aqui o 27 e o transformei em potência. Né? Porque 3 vezes 3 vezes 3 não é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Então aqui no lugar do 27, eu reescrevi dessa forma de potência. E aqui é o mesmo caso do exercício anterior. Como o índice é exatamente igual ao expoente, então aqui nós podemos fazer o corta-corta. E o resultado dessa raiz é o próprio 3. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos para mais um exemplo. Raiz quarta de 625. Esse aqui, né, o número já é um pouco maior, mas a ideia continua sendo a mesma. No caso, que número multiplicado por ele 4 vezes, por ele mesmo 4 vezes, vai dar o valor de 625. No caso aqui, o número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes é 5. Então, a raiz quarta de 625 é 5. Né? Ou seja, aqui, ó, pessoal, né, se a gente for fazer aqui a conta, né, 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. E 125 vezes 5 é igual a 625. Então, aqui no caso, raiz quarta de 625 é igual a 5. Bom, aqui também a gente pode reescrever de uma outra forma, né? Temos aqui também um exemplo igual aos exemplos anteriores. Transformei aqui o 625 em potência. Então, no caso, o 5 elevado ao 5 elevado ao expoente 4 é a mesma coisa, né? O resultado é 625. Então, eu substituí aqui no radicando pela potência, né? 5 elevado a 4. E no caso, como o índice tem o mesmo valor do expoente, que é 4, também aqui podemos proceder aqui com um corta-corta, que no caso a raiz vai ser igual a 5. Bom, aqui neste último exemplo,
nós temos aqui uma raiz quarta elevada a zero. Pessoal, quanto é que é uma raiz quarta elevada a zero? Que número multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá zero? Pessoal, é o próprio zero, né? Ou seja, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 é igual a zero. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Facinho, facinho, né, gente? Vamos continuar. Bom, pessoal, agora que nós já vimos um pouquinho, né, sobre a radiciação, vamos agora estudar as propriedades da radiciação. Vamos ver aqui a primeira propriedade. Aqui diz o seguinte: se o radical possuir índice igual ao expoente do radicando, a raiz será igual à base do radicando. Então aqui, pessoal, esse aqui é muito simples, né? Ó, se a gente tem aqui, ó, igual nós vimos nos exemplos anteriores, né? Se nós temos aqui o índice, se o valor do índice for igual ao expoente do valor do radicando, né? A raiz vai ser igual ao valor da base. Então, no caso aqui, a raiz é 2, né? A base também é 2. Então, é aquele mesmo... né, aquele mesmo esqueminha do exercício daqueles exemplos dos exemplos que nós vimos, né? Então também aqui, né, o B também aqui, né, a mesma coisa. O índice é igual ao expoente, né, igual ao valor do expoente aqui do radicando. Então, no caso, o valor da raiz vai ser o mesmo valor que o valor da base. Tranquilo, pessoal? Facinho, né? Bom, pessoal, vamos então aqui verificar algumas observações. Então aqui a primeira observação, a primeira situação que nós vamos verificar é o índice par. Então aqui diz o seguinte: para índice par, o radicando tem que ser igual ou maior que zero, ou seja, A igual ou maior que zero. Vamos ver aqui um exemplo. Então aqui nós temos uma raiz quadrada de radicando 4. Então aqui no caso, né, esse exemplo aqui ele atende aqui esta situação, né? Ele fala que o índice par, né, para índice par, né, esse índice ele é par, o radicando tem que ser igual ou maior que zero. Então aqui o radicando, o valor dele é 4, né? Então ele é maior que zero. Então o seu resultado, a raiz é igual a 2. Então esse exemplo aqui ele está correto. Agora vamos para um outro exemplo onde essa condição não é válida. Então nós temos aqui raiz quadrada de menos 16. Então se a gente for ler novamente, ó, lá diz o seguinte: para índice par, o radicando tem que ser igual ou maior que zero. Então aqui nós temos aqui um índice par, que é o 2, só que o radicando ele não é igual ou maior que zero, ele é menor que zero, né? O valor dele é menos 16. Então nesse caso aqui, nós não teremos uma raiz enésima, né? Este valor vai dar errado. Por que vai dar errado? Ó, pensa assim, qual é o número multiplicado por ele mesmo que vai dar menos 16? Então se a gente pegar aqui o menos 4 vezes menos 4, ele não vai dar menos 16. Ele vai dar mais 16. Por quê? Por causa da regra dos sinais, né? Menos com menos é mais. Então por isso que essa operação aqui ela não é válida, né? Ela está errada. Tudo bem, pessoal? Vamos para a segunda situação. Então aqui a segunda situação é referente ao índice ímpar. Então aqui diz o seguinte: para índice ímpar,
o radicando pode ser qualquer número pertencente aos números reais. Então, pessoal, nesse caso aqui, a gente não vai ter aquele problema da primeira situação, né? Então, aqui a base, né, o radicando, ele pode ser qualquer número pertencente aos números reais, né? Ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, vamos ver aqui um exemplozinho, ó. Raiz cúbica de 27. Então, nós temos aqui um índice ímpar e um radicando, no caso, positivo, mas poderia ser negativo também. Não haveria problema nenhum. Então, aqui no caso, raiz cúbica de 27 é igual a 3. Bom, vamos ver este outro aqui. Raiz cúbica de menos 8. Então, aqui, né, aqui ele fala que, né, o radicando ele pode ser qualquer número pertencente aos números reais, né? Ou seja, os números negativos também pertencem. Então aqui, raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Né? Então esta situação aqui está correta. Tanto a primeira situação quanto a segunda, né? Quer dizer, tanto aqui o primeiro exemplo quanto o segundo exemplo estão corretos. Tudo bem, gente? Vamos continuar. Pessoal, vamos analisar aqui essa terceira situação. Ó, é o seguinte, nós temos aqui dois casos de uma raiz quadrada de radicando o número 4, e cada um desses casos tem uma diferença. Né? Aqui no primeiro caso, está dizendo que a raiz quadrada de 4 é igual a mais 2. Já no segundo caso, está dizendo que a raiz quadrada de 4 é igual a mais ou menos 2. Aí eu pergunto a vocês, pessoal, qual desses dois casos é que está correto? O mais 2 ou mais ou menos 2? Bom, se vocês disseram que o mais 2 é o correto, vocês acertaram. Esta raiz é que é a correta. A outra situação, né, o outro caso está errado, pessoal. Por que está errado, gente? Ó, é o seguinte. Uma raiz quadrada sempre vai gerar uma única raiz, e essa raiz sempre será positiva. Tá? Não tem como uma raiz quadrada gerar um número negativo, né? E nem duas raízes, tá? Uma positiva e outra negativa. Isso não tem na radiciação. Né? Por quê, pessoal? Ó, como é que a gente faz para descobrir a raiz de uma radiciação? Né? Ó, a raiz de um número ela é calculada descobrindo qual número multiplicado por ele mesmo resulta no valor da raiz. Né? Então vamos usar aqui para aquela multiplicaçãozinha, né? Que número multiplicado por ele mesmo vai dar o valor 4, no caso. Aqui no caso, ó, né, 2 positivo vezes 2 positivo vai dar igual a 4. Tá, pessoal? E também aqui no caso, ó, se a gente multiplicar por menos 2 vezes menos 2, vai dar o mesmo valor de radicando, que é mais 4. Então, por isso que a gente só tem uma raiz, né? Porque não importa aqui na raiz quadrada, sempre o valor vai ser positivo. Então, no caso da raiz quadrada, sempre será uma única raiz e ela será positiva, tá? 0 ou maior que 0. Bom, talvez alguns alunos, aí dependendo da série que está, pode se confundir um pouco com a resolução de uma equação do segundo grau. Porque o que acontece, pessoal? Vamos ver aqui um exemplo. Ó, aqui essa fórmula, a gente tem essa formulazinha aqui, que é lá da fórmula de Bhaskara, né?
E lá na fórmula de Bhaskara a gente tem essa situação aqui, ó. Temos essa raiz, e dentro da raiz tem o delta, né, que é esse símbolozinho, triângulo, né? E isso, o que acontece, pessoal? Ó, vamos pegar aqui um exemplo. X ao quadrado igual a 4. Como é que a gente resolveria esta equação? A gente pegaria o expoente 2, passaria para o outro lado, né? E passaria para o outro lado em forma de radical, para poder extrair a raiz de 4. Aí, pessoal, vocês percebem que tem o valor mais e menos? Só que aqui, esse caso aqui, pessoal, esse valor mais e menos, como vocês podem notar, ele está fora do radical, certo? Ele não está dentro. Então, no caso aqui, a raiz vai ser 2. Só que, como se trata de uma equação do segundo grau, uma equação do segundo grau, necessariamente, ela precisa ter duas soluções. Que no caso aqui, né, se a gente extrair a raiz, né, vai ficar 2 positivo, só que como tem aqueles dois sinais fora do radical, né? Então, por se tratar de uma equação do segundo grau, ele vai gerar necessariamente duas soluções, que no caso seria o mais 2 e o menos 2. Então, pessoal, então é uma situação diferente, né? Quando se trata de equação do segundo grau, necessariamente tem que ter duas soluções, tá? Então, pessoal, não vamos confundir, né? A raiz quadrada, ela sempre vai gerar uma única raiz, tá bom? E ela sempre vai ser zero ou positiva, nunca negativa. Então, não vamos confundir com a situação que acontece lá na equação do segundo grau. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vamos adiante. Bom, vamos então ver aqui esta quarta situação. Então, nós temos aqui, pessoal, uma raiz quadrada de radicando x elevado ao expoente 2. Bom, pessoal, o resultado dessa radiciação aqui é módulo de x, tá? Então, o resultado dele é módulo de x. E não dessa forma que talvez muitas pessoas estão acostumadas a fazer no dia a dia, nos estudos, tá? O que as pessoas geralmente fazem? Fazer aquele famoso corta-corta, né? Corta o índice e o expoente e pensa que o resultado é x. Mas na verdade, isso daqui é um erro, tá, pessoal? O certo é módulo de x. Vamos para um exemplo para vocês poderem entender melhor. Ó, vamos aqui analisar este exemplo. Nós temos aqui uma raiz quadrada de radicando menos 5 elevado ao quadrado. Então, pessoal, aqui, por que não pode ser igual dessa segunda forma? As pessoas, geralmente, né, que os alunos estão acostumados a fazer, que é fazer o corta-corta. Porque se a gente fizer aqui, cortar o índice, cortar aqui o expoente, vocês lembram da terceira situação, que uma raiz quadrada, ela sempre gera um número zero ou positivo? Então, por isso, pessoal, que o resultado tem que ser em módulo de 5, tá? Não pode ser menos 5. Raiz quadrada nunca gera uma raiz negativa. Por isso que o resultado sai em módulo, para que ele possa sair positivo, né? Então é isso, pessoal. Então a resposta correta é módulo de 5 e não raiz de menos 5.
Vocês podem até fazer esse corta-corta aqui, tá? Mas só que vocês não podem esquecer desse detalhe. O valor da raiz ele vai sair em módulo de 5 e não menos 5. Tudo bem, pessoal? Vamos ver aqui, só para a gente concluir, né? Ó, para vocês entenderem também por que não pode ser menos 5. Porque se eu multiplicar menos 5 por menos 5, ó, vai dar mais 25. Por isso que o número da raiz, por isso que a raiz tem que ser positiva, né? Eu não consigo fazer com que ele saia negativo, né? Já que a gente viu que na situação anterior, raiz quadrada não pode ser negativa. Uma outra maneira também de vocês resolverem isso é fazer aqui a potenciação, extraindo a potenciação, né? Menos 5 elevado a um expoente par, ele vai dar aqui mais 25. Então, raiz quadrada de 25 é igual a mais 5. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos continuar. Bom, a segunda propriedade diz o seguinte: a raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo valor. Então aqui nós temos a representação matemática desta segunda propriedade, né, que diz basicamente o seguinte: se a gente fizer aqui a multiplicação tanto do índice quanto aqui do expoente do radicando por um mesmo valor, a raiz ela não vai sofrer alteração. Tá? E na divisão também é a mesma coisa. Se a gente dividir tanto o índice e tanto o expoente por um valor que seja divisível para ambos, no caso também aqui a raiz não sofrerá alterações. E aqui então diz ainda, né, que esta propriedade ela é válida desde que n, p e q sejam números naturais maiores do que 1 e que q seja divisor de n e m. Vamos ver alguns exemplos dessa propriedade. Então aqui a gente tem aqui uma raiz quarta de radicando 9 elevado ao expoente 5. Se a gente então fizer aqui a multiplicação, né, tanto do índice quanto do expoente, né, vai ficar agora raiz oitava elevado, raiz oitava, né, de radicando 9 elevado a 10. Então aqui no caso, né, segundo a propriedade, o valor aqui que vai dar da raiz não vai sofrer alteração. Tá, tudo bem? E vamos aqui agora aqui vamos para o caso da divisão. Então aqui nós temos também uma raiz de 15 com radicando 3 elevado a 5. Então aqui também, né, se a gente fizer a divisão, também lembrando que este número tem que ser divisor de tanto do índice quanto do expoente. Então aqui nesse caso a radiciação vai ficar dessa forma, né? Uma raiz cúbica de 3. E neste caso também não vai sofrer nenhuma alteração à raiz. Tudo bem? Vamos continuar. Terceira propriedade. O produto de radicais de mesmo índice é igual ao produto de radicandos. Essa propriedade é válida desde que n seja um número natural maior do que 1 e a e b sejam números reais. Se a e b forem maiores ou iguais a zero, é necessário que n seja par.
Vejamos alguns exemplos da aplicação dessa propriedade. Então aqui, pessoal, ó, nós temos uma raiz cúbica de radicando 50. Né? E essa raiz cúbica de 50 é a mesma coisa que essa multiplicação aqui de radicais. Né? Vocês podem observar que os dois aqui possuem o mesmo índice, conforme a descrição aqui da propriedade. Aí é só vocês fazerem a multiplicação dos radicandos. Então, 5 vezes 10 vai dar 50. Então, né, raiz cúbica de 50 é a mesma coisa que a multiplicação de raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 10. Vamos para mais um exemplo. Este aqui, pessoal, raiz quarta de 560. Também é a mesma coisa. Aqui nós temos índices iguais, né? Índice 4. E se efetuarmos aqui a multiplicação dos radicandos, nós vamos obter o mesmo valor aqui desse radicando aqui, que é o 560. Então, se eu multiplicar aqui 7 vezes 8, vai dar 56. 56 vezes 10 vai dar 560. Vamos agora para o último exemplo. Raiz sétima de menos 70, que é igual à multiplicação de raiz sétima de radicando menos 7 vezes raiz sétima de radicando 10. Então, aqui no caso, se multiplicar menos 7 vezes 10, vai ficar menos 70. Então, aqui, conforme a propriedade, né, a multiplicação aqui dos radicais é igual ao produto dos radicandos. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos adiante. Quarta propriedade. O quociente de radicais de mesmo índice é igual ao quociente de radicandos. Então aqui, pessoal, nós temos aqui a representação matemática. O radicando, então aqui diz que a divisão aqui dos radicais é igual à divisão aqui, né, o quociente dos radicandos. Bom, e para que essa propriedade seja válida, temos aqui a condição de existência. Então, no caso aqui, o n, né, que representa o índice, precisa ser maior que 1. E o a e b, que representam os radicandos, devem ser números reais, de forma que o a, no caso o numerador, precisa ser maior do que 0, e b, que é o denominador, precisa ser maior do que 1. Nós temos aqui dois exemplos. Temos aqui uma raiz quadrada de 12 sobre 5 avos. Né? Essa radiciação ela é a mesma coisa que esta divisão aqui. Raiz quadrada de radicando 12 dividido pela raiz quadrada de radicando 5. O segundo exemplo também. Temos aqui uma raiz quinta de 45 sobre 12, que é a mesma coisa que a divisão de raiz quinta de radicando 45 dividido por uma raiz quinta de radicando número 12. Quinta propriedade. A propriedade 5 diz-nos que uma raiz enésima elevada a um determinado expoente m é igual à raiz enésima do radicando elevado ao expoente. Então aqui, pessoal, ó, a gente tem aqui a representação matemática, tá? Dessa radiciação. Então o que acontece aqui, ó? Vocês, como podem ver, essa radiciação
está elevado a uma potência, né, de expoente m. Então, esse expoente m, que está aqui fora do parênteses, ele desce aqui para dentro da radiciação, né, para aqui dentro, e multiplica esse expoente que está aqui, que é o expoente do radicando. Então, no caso aqui pela representação matemática, o m aqui, ele desce aqui para dentro da raiz, multiplicando para dentro do radical, né? Multiplicando aqui o expoente k. Vamos aqui abaixo ver um exemplo com números, né? Para vocês poderem entender melhor. Então, aqui nós temos uma raiz cúbica, de radicando o número 2. Esse 3 aqui, né, esse expoente, essa potência que está aqui fora, ele desce aqui para o radicando. Tá? No caso aqui, não tem nenhum valor aqui de expoente aqui dentro, mas, quer dizer, ter até tem, que é aquele número 1, que é um, a gente chama de fantasminha, né? A gente não, quando, né, o 2 elevado ao expoente 1, a gente simplesmente não escreve, deixa subentendido. Então aqui no caso aqui então vai ficar a raiz cúbica de 2 elevado a 3. Né? E aí como é que ficaria? Nós temos aqui essa potência, né? 2 elevado a 3, que é igual a 8. E a raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar. Sexta propriedade. As raízes de raízes podem ser reescritas utilizando apenas um radical. Então aqui, pessoal, nós temos este exemplo aqui. Temos aqui dois radicais de índices diferentes, né? Que o radical aqui maior é o n, e o radical aqui dentro deste outro radical maior tem o índice m. Então, para que a gente possa reescrever com um radical só, basta a gente multiplicar os índices. Então, aqui no caso, se a gente multiplicar o n vezes o m, a gente pode reescrever dessa forma aqui com um radical só. Vamos ver aqui um exemplo prático, para vocês poderem compreender melhor esta propriedade. Então, nós temos aqui esta raiz de raiz. A raiz de fora aqui é a raiz quadrada. A raiz de dentro é uma raiz quarta. E o radicando é o 256. Então, como é que a gente resolveria? Né? A gente pode reescrever desta forma, multiplicando os índices. Ficaria o índice 8 de radicando 256. O 256 a gente pode simplificá-lo, né, transformando ele numa potência. Então, no caso, ficaria aqui uma raiz oitava de radicando 2 elevado ao expoente 8. Né? O 256 é a mesma coisa que 2 elevado ao expoente 8. E aqui, no caso, nós teríamos, então, uma raiz de valor 2. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que se faz aqui esta simplificação. É muito simples, pessoal. A gente vai pegar aqui o 256 e fazer o fatoramento dele. Então, como é que ficaria? A gente vai pegar aqui 256 e dividir pelo menor número que seja possível fazer essa divisão. No caso aqui é o 2. Então, 256 dividido por 2 é igual a 128. 128 dividido por 2 é igual a 64. 64 dividido por 2 é igual a 32. 32 dividido por 2 é igual a 16. 16 dividido por 2 é igual a 8.
8 dividido por 2 igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Então aqui, pessoal, ó, como vocês podem ver, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 fatores de 8. Então, no caso aqui, se a gente for abreviar, vai ser 2 elevado ao oitavo. Bom, então é isso aqui, pessoal. Muito simples, tá? Basta fatorar aqui o radicando e depois aqui fazer a abreviação, né, pela quantidade de fatores. Então, por isso que aqui dentro ficou o radicando de 2 elevado ao expoente 8. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir. Sétima propriedade. O índice do radical e o expoente do radicando podem ser vistos como uma fração a fim de eliminar o radicando ou de simplificá-lo. Então aqui, pessoal, ó, vamos analisar aqui esta propriedade. Então aqui a gente pode reescrever aqui nesta radiciação dessa forma, em forma aqui de potência. Então aqui no caso o m ele acaba passando, né, vira um expoente fracionário, né, e o índice também passa, né, sendo aqui o denominador da fração aqui do expoente. Então dessa forma a gente elimina aqui o radical, né, e aqui o radicando se transforma numa potência com expoente fracionário. Então vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui esta raiz cúbica de 512, né, que a gente pode reescrever dessa seguinte forma. Raiz cúbica de 2 elevado ao expoente 9. Fiz aqui a simplificação. Tá? Vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que se faz a simplificação. Bom, dessa forma aqui então, a gente consegue aqui eliminar o símbolo do radical, reescrevendo desta seguinte forma. Expoente, né? Então aqui vai virar uma fração. Então aqui o expoente aqui de dentro vira o numerador e o índice vira o denominador. E se a gente continuar aqui, pessoal, né? 9 dividido por 3 vai ficar então 2 elevado ao cubo. Bom, agora vou mostrar para vocês como é que a gente faz a simplificação. A simplificação aqui do radicando, né? Do 512. É a mesma coisa da maneira que a gente fez da propriedade anterior. Então a gente vai aqui pegar o 512, vou começar dividindo ele por 2. 512 dividido por 2 vai dar 256. 256 dividido por 2 vai dar 128. 128 dividido por 2 vai dar 64. 64 dividido por 2 vai dar 32. 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. E no total aqui, se a gente for ver a quantidade aqui de fatores de 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vai ficar aqui, no caso, né, como aqui são multiplicações, então vai ficar 2 elevado ao expoente 9, né, que aqui é o valor do radicando. Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí. Terminamos aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. E só para lembrar, pessoal, não deixa de curtir o vídeo, tá? Por favor, também se inscreve no canal, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso aí, pessoal. Valeu e até uma próxima. Tchau!